Evangelhos e Atos é uma matéria que nós vamos estudar as próximas 4 aulas. E os evangelhos apresentam todo o cenário dos fatos ocorridos pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A partir da escolha de 12 discípulos, dá início à obra universal através da igreja. O livro de Atos nos mostra como o corpo de Cristo cresceu através dos servos do Senhor. Sem dúvida será uma disciplina rica em informação e excelente formação para cristãos e bons estudos a todos então. Vamos começar. Nesse livro, o Evangelho de Atos, analisaremos os primeiros 5 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Nosso objetivo nesse estudo é analisar o conteúdo desses livros de modo a entender e melhorar as verdades, entender melhor as verdades divinas. Esperamos que com o auxílio do Espírito Santo possamos mostrar os ensinamentos de Jesus e o exemplo da fé e coragem dos irmãos da igreja primitiva que nos inspiram na atualidade. Bom, primeira coisa que nós vamos entender, o que é evangelho? Todo mundo sabe, né? O que significa a palavra evangelho? O que quer dizer mesmo? Boas. A palavra evangelho, né, que vem de evangelho, significa boa notícia. Esse é o significado real. Ou, como a gente poderíamos dizer, boas novas. E vale a pena entender que evangelho não surgiu na época de Jesus, tá? Essa palavra é antiga. Um dos destaques para essa palavra aqui se dá quando Alexandre o Grande ainda era imperador e Alexandre havia morrido. E esses dois generais aqui, ó, Marco Antônio e Otávio, que eram romanos, eles estavam em uma batalha. E lá eles ficaram sabendo que o imperador tinha morrido. E o que aconteceu? Eles dois disputaram para ver quem ficaria com o império. E nessa batalha entre Marco Antônio e Otávio, quem venceu? Otávio, tá? Otávio venceu. Só que aí eles chegaram num consenso que Otávio ia ser o imperador, mas ainda eles ficaram 2 anos em batalha. 2 anos em batalha. Então, Roma teve 2 anos para se preparar para receber o novo rei, ok? E quando a pessoa chegou lá com a notícia, ele gritou, né? Eu tenho uma boa notícia, qual é? Já temos um novo imperador, que era Otávio. E então, 2 anos depois, Otávio retorna junto com Marco Antônio, o exército todo, e ele se torna o novo imperador de Roma. Então, dali ficou destacada essa palavra. Eu tenho uma boa notícia, né? Nós temos um novo imperador, nós temos um novo rei, né? E a boa notícia que nós trazemos, que foi trazida na época de Jesus, é o que? Israel, assim como Roma esperou 2 anos para ter um imperador, Israel se preparou anos e anos para ter um novo rei. E agora Jesus vem dizer: eu tenho uma notícia maior do que aquela que levaram para Roma. A notícia de um rei. Mas não é um rei qualquer, não é um Otávio, não é um César Augusto. É quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que lá na frente Jerônimo vai dar o nome para esses livros de evangelho, né? Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de... E interessante que os evangelhos, irmãos, Marcos, todos eles são anônimos. Diferente das cartas paulinas, que você sabia que Tiago escreveu, a gente sabia que era Tiago, Atos, sabíamos que era Lucas que está escrevendo, não há a assinatura deles, não fala quem é o autor. Se deduz então que seja Marcos, que seja Mateus e que seja, por algum consenso, né, chegaram à conclusão que era Marcos, Mateus, João, tá? Mas nenhum deles assina a carta dizendo que era ele, tá? Vamos lá. Vamos ver quantos evangelhos nós temos então? Quantos evangelhos nós temos? Quantos? 4. E se eu disser para você que nós só temos um evangelho?
Não são 4. Quando perguntaram para você quantos evangelhos nós temos, na verdade, só temos um. Um evangelho, na verdade, com 4 versões diferentes. Mas o evangelho é um só. Tanto é que, se você analisar, do livro de Lucas para Mateus, para Marcos, às vezes há uma diferença de 30, outro de 50 versículos diferentes, o resto são iguais, entre Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então, evangelho é um só, mas com 4 versões diferentes, ou seja, com 4 prismas diferentes. Como seria isso? Imagina 4 pessoas subindo uma montanha, ou 3 pessoas subindo uma montanha, e cada um tá vendo ela de um lado, e cada um está dando uma versão do que ele viu. É a mesma coisa se eu dissesse aqui esse livro, olha, se eu perguntasse, o que você está vendo? Aí você me dizer o que? Uma parte verde, uma lista branca e um monte de letras, não é assim? Aí eu vou dizer assim, não, eu estou vendo 2 pés. Fala, como assim 2 pés? Aí eu viraria, tem 2 pés, ok? Não é o mesmo livro? Só que vendo de um prisma diferente. Por isso que você vai ver, e é por isso que os evangelhos são chamados de sinópticos. O que seria sinópticos? A palavra sim vem de sintético, né, de junto, e ópticos. O que quer dizer ópticos, Edmur? Óptica é uma... que é óptica? Visão. Lente, né? Então, são sintéticos de formas, visto de formas diferentes, tá? A mesma visão, por isso que é sinópticos, tá? Eu falei aqui como escalar uma montanha. Agora, João não é um evangelho sinóptico. Por que ele não é? Porque ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Exemplo, Mateus, Marcos e Lucas falam do nascimento de Jesus. João já começa lá na frente, tá? Então ele é um evangelho diferente, por isso que ele não é sinóptico, ok? Bom, qual o primeiro livro a ser escrito? Há aí uma discussão se foi Mateus ou Marcos. Muitos acreditam que é Mateus, outros acreditam que é Marcos, mas a maioria acredita que era Mateus, tá? Eusébio de Cesareia, por exemplo, e outros historiadores defendem que era Mateus. E Mateus é o único livro que foi escrito em aramaico, na língua aramaica. Jesus, na época Jesus falava o aramaico, certo? Quando ele diz, por exemplo, Talita Cumi, é aramaico, certo? Ele falava o aramaico. E quando ele disse na cruz, Eloi, Eloi, ou Eli, lama sabachthani, ele estava falando em aramaico. E os romanos que não entendiam muito aramaico falaram, olha, ele está clamando por Eli está clamando por Elias. Eles entenderam que ele estava clamando por Elias, mas na verdade ele estava falando Eli, que no hebraico seria Eloi, né? Eli, lama sabachthani, tá? Bom, então o livro de Mateus foi escrito em aramaico, só que pouco tempo depois ele é traduzido para o grego. Por quê? Quem pode dizer por quê? Por que traduziram do aramaico para o grego? Porque o grego era a língua que todo mundo falava. Ó, como era muito perto ali, tinha Roma. Roma falava o quê? Falava latim, certo? Italiano, latim. Aí os hebreus falavam o quê? Hebraico. Alguns, aramaico. Então os gregos falavam o quê? A língua grega. Aí o que acontece? Aquela mistura de língua perto do outro obrigou que eles falassem, todo mundo falasse uma língua só. E qual era essa língua? O grego. O grego seria como o inglês hoje. Quando a pessoa não consegue se comunicar com outra língua, eles usam o inglês. Não é assim? Mais fácil para... E o Brasil, se a gente for ver, a gente vai para fora, a pessoa não sei falar hebraico, mas eu sei inglês. Não sei, mas eu sei inglês. O Brasil, nós somos meio alienados, né? Nós somos meio país... Se for lá na Índia falar inglês lá, eles... a língua oficial é o hindi, mas todo mundo praticamente fala o inglês. Lá em Israel, todo mundo... a língua é hebraica, mas todo mundo praticamente fala inglês. Você vai na Europa, na Dinamarca, mas todo mundo fala inglês.
Agora o Brasil, a gente acha que não é que... Quando você vai para fora, você fala, ai meu Deus, como podia falar só um pouquinho de inglês, né? E a gente se sente um alienígena lá no meio deles, que todo mundo fala menos nós. Mas isso também é porque isso obriga eles, porque eles vivem muito perto, são um país pequeno, que 200 quilômetros você está no outro país. Então você é obrigado a aprender o inglês, para entender a língua deles. Então é muito próximo, né? Muito próximo. Aqui o povo mais próximo nosso é o espanhol, né? E é uma língua praticamente irmã. Bom, vamos lá. Então depois foi passado para o hebraico, ok? Observação, Mateus também era conhecido, você vai ver o nome dele na Bíblia, que ele é chamado de Levi. Muitas pessoas na Bíblia têm 2 nomes, tá? Mas por que tem 2 nomes? É simples. Mateus é o nome dele de judeu, hebraico. Levi, né? Levi é o nome judeu dele. E Mateus é o nome grego. E ele trabalhava para o governo romano. Então ele fala, não, Mateus vamos pôr o nome de Levi, não, vamos pôr o nome de Mateus. Silas é um nome judeu. Silano, você vai encontrar lá na frente, Silano é o mesmo Silas. É o mesmo Silas que foi para a cadeia com Paulo lá, que prenderam ele. Silas e Silano é o mesmo, tá? Só que um é nome judeu e o outro é o nome grego. Saulo é o nome judeu. E Paulo é o nome grego. Você já viu pregador? Tem pregador que fala assim, ó, pois é, Jesus transformou Saulo em Paulo, né? Transformou, e tem um louvor da harpa cristã que fala, né? E transformado foi em um Paulo, pois achou ele a roda. Na verdade é o mesmo nome, é só a forma de pronúncia. E a palavra, só lembrando aqui que a palavra Saulo vem de Saul, tá? Saul. Saulo e Saul é a mesma palavra, assim como Jesus e Josué. Jesus e Josué é a mesma raiz do hebraico, tá? Se você falar Jesus ou falar Josué é a mesma coisa, não tem diferença. Ok? Deu para entender? Para vocês terem uma ideia aqui, ó, por exemplo, no Brasil se fala João, nos Estados Unidos, John, e em espanhol, Juan. John, João e Juan, mas é o mesmo João, tá? Tudo João, é tudo João, para nós é João, né? Você comentou aí, Thalita, cume vem da ponta lá? Vem cume? Não, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eu estava falando a palavra Thalita, a a palavra Thalita é menina, e cume é levanta-te, tá? Não tem nada a ver com cume. É Thalita, menina, cume, levanta-te, né? Menina, levanta-te. Vamos lá. Bom, na página 42 aí, ó, nós temos... na página 42, vai aí. Isso aqui tudo que eu passei está no livro, viu, irmãos? Nós estamos só fazendo uma resenha do livro aí, ok? Bom, o Evangelho de Marcos. 42. 43, tá? Ok, 43, obrigado. Na página 43. Bom, vamos só relembrar. Evangelho de Marcos. Quem é esse Marcos aqui? Esse Marcos é o mesmo João Marcos, tá? Guarda isso. Esse Marcos, ele não era um dos 12 discípulos, ok? Quem ele era? Sobrinho de Barnabé. Isso está lá em Colossenses 4, versículo 10. Pode ler lá que vai dizer que Marcos era sobrinho de Barnabé. Quem mais ele era? Ele era discípulo de Pedro. E provavelmente Marcos é que ajudou a escrever o livro de Pedro, que Pedro, ele tinha uma certa dificuldade de escrever, tá? Não era, lembrando que Pedro não era analfabeto, como dizem por aí, tá? Quando a Bíblia vai, tem gente que fala Pedro era analfabeto, não era analfabeto, ele sabia ler e escrever. A única diferença é que ele não estudou em escola judaica. Como ele não fez o judaísmo, ele não foi para essa escola judaica, aí ele é conhecido como analfabeto. Mas não que ele não sabia ler e escrever. Era indouto, tá? Ok? Bom, então João Marcos, ele era discípulo de Pedro,
E esse Barnabé, ele era muito próximo, provavelmente ele viu Jesus ser crucificado, ele é uma pessoa muito próxima. Marcos, acredita-se que esse Marcos, ele acompanhou de perto o ministério de Jesus, provavelmente foi um dos 70 discípulos de Jesus. Sabe aqueles 70 que Jesus mandou? Provavelmente Marcos era um deles, ok? Bom, o que mais? Você lembra daquela passagem aqui ó, em Marcos 14, 50, 52, ali no Getsemane, quando foram prender Jesus? Não tem um jovem que estava embrulhado no lençol e sai correndo, pelado, né? Diz que ele sai correndo ali, sem roupa praticamente. Então, muitos historiadores defendem que esse Marcos, que fugiu ali nu, acredita que seja o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Ok? Aquele jovem que fugiu nu ali. E que ele, esse jovem, isso é uma certeza, que ele morava perto do Getsemane. Ele morava ali bem próximo. Por quê? Ele estava com roupa que você fica dentro de casa. Tipo, vamos supor hoje uma bermuda de pijama, seria no dia de hoje. Tá? Só de bermudão de pijama ali. E ele, provavelmente a sua casa era muito próxima, porque você não pode sair de pijama para vir aqui no centro. Você sai lá da Vila Sibila para vir aqui no centro de pijama? Não. Mas às vezes ali na casa do vizinho você acaba, sei lá, como eram tudo pessoas né, muito próximos. Então a casa de Marcos com certeza ficava próximo do Getsemane. Por isso que ele estava com trajes embrulhado no lençol ali, né? Para a gente ficar em casa. Quem é esse Marcos também? É o mesmo Marcos que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Nós vamos ver sobre a primeira viagem missionária no quarto módulo aqui, tá? Mas ele abandonou, ele deixou Paulo e Barnabé no meio do caminho e ó, deu linha na pipa e voltou embora. Deixou eles. Tá? Isso está em Atos capítulo 13, versículo 13. Também ele que foi o motivo da discussão entre Paulo e Barnabé. Lembra? Paulo foi fazer a segunda viagem missionária e Barnabé falou, olha, vamos levar Marcos Paulo, que era, né, João Marcos. Aí Paulo falou, não, ele é muito imaturo, ele já abandonou a gente, não dá para levar ele. Aí Barnabé falou, não, vamos dar uma chance para ele. E Paulo, não vai ter jeito. Não, vamos dar uma chance, não vai ter jeito. E aí foi um primeiro ponto de discussão. E o segundo entre eles, qual foi? Que Barnabé queria passar pelo mesmo caminho que eles já tinham passado, para fortalecer aqueles irmãos. E Paulo falou, não, vamos abrir novas frentes, pregar para quem não conhece ainda. Aí ficou aquele negócio, não, você vai, não vai, então você vai para lá, vai para cá, não quero, cada um vai para um lado. Mas Barnabé, na verdade, ele queria voltar pelo mesmo caminho, sabe por quê? Quem faz ideia por que Barnabé queria voltar pelo mesmo caminho? O primeiro lugar que eles iam passar é pela ilha de Chipre. E sabe quem morava lá? Os parentes de Barnabé. Ou seja, eu já uno o útil agradável, já dá uma passadinha lá nos parentes, fica um tempo lá. E Paulo falou, não, vamos para outros lugares, onde o evangelho não vai pegar. Aonde Barnabé voltou e fez o mesmo caminho e Paulo foi por outro caminho. E depois, quem foi o substituto de Marcos? O jovem Timóteo, né? Paulo leva depois Timóteo com ele. Lá na frente ele vai levar Timóteo com ele nas suas viagens. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas, né? Escrevendo quando ele estava preso, ele disse assim, Timóteo, todo mundo me abandonou, mas o Senhor me assistiu. Amém. E as igrejas que Paulo tinha aberto, essas igrejas, ele não podia ir, ele mandava Timóteo. Timóteo tinha problema de saúde, né? Tinha problema de saúde, era jovem ainda, era bem jovem, né? E o moço ainda era filho de um judeu com um gentil. Aí ele falou, ó, circuncida, Timóteo, circuncida, senão vai dar problema para você, porque ele não era circuncidado. O pai dele provavelmente não circuncidou ele, era gentil, não circuncidou. E aí ele teve que circuncidar depois de velho, para não dar problema com os legalistas da igreja, né? O que seria hoje o Timóteo circuncidado? É você chegar numa igreja para pregar sem paletó e de barba.
Aí você chega lá de paletó e de barba, os velhão da igreja falam, não, aqui de barba, de paletó, não aceito. Aí Timóteo, rapa a barba, põe paletó, pelo menos não vai, ninguém vai criticar você. Porque Paulo falou o que sobre a circuncisão? Irmãos, quanto a circuncisão, a lua nova, isso aí são coisas da lei, esquece isso aí. Mas aí os velhão da igreja não deixavam mesmo, os antigão, certo? Bom, ainda continuando a introdução aí dos evangelhos, os povos semíticos, os judeus da antiguidade eram expert. Como que foi escrito esses evangelhos? Como eles foram escritos? Como eles conseguiram? Veja bem, irmãos, para pensar. Você pegar tudo que eu falei aqui agora, ok? Você consegue escrever tudo que eu falei? Hã? Consegue? Não. O irmão pregou uma mensagem de 1 hora. Você vai lembrar tudo que ele falou? Do jeitinho ainda que ele falou? Como que eles conseguiram fazer isso? Espírito Santo. Das formas era o Espírito Santo. Agora, outra, sabe o que é? Que os povos semíticos, o que é os povos semíticos? O povo judeu antigo, eles eram expert em transmissão oral. Como eles não tinham tinta, não tinham caneta, não tinham papel praticamente, eles tinham uma capacidade imensa de memorizar aquilo que era falado. Diferente da gente, por quê? Ó, quer ver um exemplo nosso? Antigamente, você fazia uma conta muito mais fácil do que hoje, sim ou não? Porque você não tinha calculadora. Você não tinha celular. Eu era bom em conta. Hoje eu vou falar a verdade. Tem conta. Eu que é 6 vezes 8, quanto que é? Eu vou lá na calculadora. Quanto que é 7 vezes 9, 7 vezes 6, 7 vezes 5, meu Deus do céu. 8 vezes 6, Fui bom também. Então, ou senão você tem que ficar pensando ali. Antigamente você não sei o que. Hoje a calculadora, o celular. Então esse povo não tinha isso. Então eles tinham a mente para guardar. Então eles tinham uma facilidade de guardar uma mensagem falada todinha, do jeito que ela era falada. Por quê? Porque esse povo aqui era expert em transmissão por conteúdo transmissão de conteúdo oral. Então era falado, eles absorviam aquilo. E também eles tiveram a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado, tá? Então eles memorizavam muitas histórias. Por quê? As histórias de Moisés, como que ela sobreviveu? Ela sobreviveu porque um foi falando para o outro, foi passando para o outro. E lá na frente foram escrever, quando eles foram para o Egito, papiro, veio papiro, começaram a escrever. Mas muita coisa foi transmitida por... O pai sentava com os filhos e passava aquela história para os filhos passavam para os netos, assim por diante. Tá? E também contava com o auxílio do Espírito Santo, que diz em João 14:10, ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho falado. Ok? Bom, como era...